Os eclipses solares são truques de mágica cósmica durante os quais a Lua repentinamente engole o Sol. Vamos tentar descobrir exatamente como funcionam e como você pode observar pessoalmente um desses eventos fascinantes. Tudo começa quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham de maneira reta, com o nosso satélite posicionado diretamente entre nós e a nossa estrela. Esse alinhamento é possível porque a órbita lunar ao nosso redor é ligeiramente inclinada em relação à da Terra ao redor do Sol. Os eclipses solares acontecem apenas durante a Lua nova, quando ela está mais próxima do nosso planeta em sua órbita. Então, quando o alinhamento está correto, a sombra lunar é lançada sobre a Terra, impedindo que a luz solar chegue até nós. Imagine estar em uma sala com um interruptor gigante, mas em vez de apagar a luz, você apenas a encobre com uma grande e velha lua. Isso é basicamente o eclipse solar. Ele não ocorre de maneira regular, apenas algumas vezes por ano. A frequência é determinada por muitas coisas, como o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra, e pela posição do nosso satélite em sua órbita ao nosso redor. Existem 3 tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. O total ocorre quando a Lua cobre completamente o disco do Sol e o céu fica escuro como se fosse noite. Essa fase pode durar de alguns minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo da distância entre o nosso satélite e a Terra no momento. Esse evento só pode ser visível de uma região específica chamada de Caminho da Totalidade, tipicamente uma estreita faixa de solo firme ou mar. E se você estiver exatamente no lugar certo, poderá desfrutar dessa vista maravilhosa. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, a Lua cobre apenas parte do Sol. Nesse caso, você o verá de forma crescente, em vez de totalmente encoberto. Esse é chamado de eclipse solar parcial. E se você for realmente azarado, a Lua pode estar muito longe da Terra para cobrir completamente a nossa estrela. Nesse caso, verá um anel brilhante de luz solar ao redor da silhueta do satélite. Isso é chamado de eclipse solar anular. Os eclipses solares estão entre os eventos celestes mais espetaculares que podemos observar. São vistos e estudados ao longo da história e desempenharam um papel significativo em nossa compreensão astronômica. Por exemplo, os utilizamos para medir o tamanho e a distância da Lua e do Sol, para estudar a atmosfera solar e para testar a teoria da relatividade geral de Einstein. Eles sempre foram importantes para as pessoas, por isso não é de surpreender que ao longo do tempo tenham estado ligados a diferentes mitos e superstições. Algumas culturas os viam como um sinal de coisas terríveis por vir ou uma maneira de falar com suas divindades. Outras pensaram que poderiam ser usados para prever o futuro ou espantar os maus espíritos. Todas essas crenças mostram o quanto esses fenômenos significaram para as pessoas. Houve muitos eclipses solares fascinantes e memoráveis ao longo da história, cada um com sua própria história ou significado. Aqui estão exemplos de alguns dos mais misteriosos, legais ou famosos. O de Tales é um dos mais conhecidos da história. Diz-se que ocorreu no ano 585 a.C. e foi previsto pelo antigo filósofo grego Tales de Mileto. Segundo a lenda, ele foi capaz de prever o evento estudando os ciclos da Lua, e dizem que sua previsão surpreendeu e assustou as pessoas da época. O de Ptolomeu foi um eclipse solar total que teria ocorrido no ano de 150. É famoso porque está mencionado nos escritos do antigo astrônomo grego Ptolomeu, que usou suas observações dos ciclos da Lua para fazer sua previsão, que também surpreendeu e alarmou na época. O eclipse do século ocorreu em 11 de julho de 1991, e foi visível em uma parte substancial da América do Sul. Foi o total mais longo do século XX, com mais de 6 minutos e meio de duração. O das pirâmides aconteceu em 20 de março de 2015 e pôde ser visto em partes da Europa, África e Oriente Médio. Ficou famoso porque passou diretamente sobre as antigas pirâmides de Gizé, no Egito, proporcionando uma oportunidade única para cientistas e turistas estudarem o fenômeno a partir desse local histórico. E ainda o Grande Eclipse Americano de 2017, visível em grande parte dos Estados Unidos, de costa a costa. Foi o primeiro que pôde ser observado no país em quase 40 anos, então atraiu milhões de espectadores e foi amplamente coberto pela mídia. Como se trata de algo que acontece muito raramente, você não gostaria de perder. Felizmente, temos um calendário dos que ocorrerão nos próximos anos. O Grande Eclipse Norte-Americano de 2023 é esperado para ser visível em uma porção substancial da América do Norte, desde o noroeste do Pacífico até a região dos Grandes Lagos. O dos Andes de 2024 gera a expectativa de ser visto em partes da América do Sul, incluindo partes do Chile e Argentina.
vai ser o primeiro total que poderá ser apreciado no continente desde o eclipse do século em 1991. O do Ártico, em 2025, será visível na parte ártica do nosso planeta, incluindo regiões do Canadá e Groenlândia, e o primeiro do tipo a ser observado na região em quase 100 anos. E tem ainda o do Pacífico, em 2026, que poderá ser apreciado em partes do Oceano Pacífico, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vale a pena notar que o momento exato e a visibilidade deles podem mudar à medida que previsões mais precisas forem feitas. Além disso, alguns outros também podem acontecer nos próximos anos. Não se esqueça de verificar os detalhes online. Mas a questão mais importante é: como os assistimos? A resposta: com muito cuidado. Aqui estão algumas dicas gerais. Use proteção adequada para os olhos. Nunca olhe diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse. Não vale a pena arriscar a visão. Para fazer isso com segurança, utilize coisas como óculos específicos certificados ou um projetor pinhole. Esses dispositivos permitem observar o evento sem olhar diretamente para o sol e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos dos raios solares. Encontre um bom local de visualização. Para obter a melhor visão de um fenômeno como esse, é importante achar um ponto que esteja dentro do caminho dele e tenha uma visão clara do céu. Use uma câmera ou telescópio. Se tiverem filtro solar, dá para tirar fotos ou observar tudo mais de perto. Apenas certifique-se de utilizar um filtro solar para proteger os olhos e equipamentos. Mantenha-se informado. É importante estar atualizado sobre os detalhes de um eclipse solar, incluindo o momento exato, a localização e o tipo. Essas informações podem ajudar a planejar o espetáculo e a garantir o equipamento adequado e as precauções de segurança. É isso. Simples, não é? Seguindo essas dicas, você conseguirá ver os eclipses solares com segurança e responsabilidade. E se der certo, certifique-se de tirar algumas fotos e compartilhá-las com seus amigos. Afinal, essa é uma experiência única na vida.